Na edição de ontem, começamos a exibir uma série de entrevistas sobre a reforma previdenciária e trabalhista, onde o advogado Marcelo Schwenk explica as principais mudanças propostas pelo governo do presidente Michel Temer. Na edição de hoje, ele irá falar sobre a idade para se aposentar e também o valor que o contribuinte receberá caso a reforma seja aprovada. Com a proposta do presidente Michel Temer para fazer a reforma da Previdência, muitos brasileiros ainda não sabem como ficará a sua situação caso ela seja aprovada. E para tirar suas dúvidas, exibimos na edição de ontem uma entrevista com o advogado Marcelo Schwenk, que falou como é atualmente e como ficará. E continuando a série de entrevistas, hoje o advogado irá explicar sobre a situação da idade para se aposentar e o valor que o contribuinte irá receber. No caso dos homens, ele poderia dar entrada na aposentadoria aos 55 anos de idade. A partir de menos de 55 anos de idade, independente do número de contribuição, ninguém pode dar entrada na aposentadoria. E no caso da mulher, aos 53 anos de idade, ou seja, independente do número de contribuição, ainda que ela tenha seus lá 25 anos de contribuição, se ela não tiver a idade mínima de 53 anos, ela não pode dar entrada no benefício da aposentadoria. Uma das principais dúvidas do trabalhador é em relação à idade para dar entrada no benefício e qual porcentagem irá receber ao se aposentar. É necessário que a pessoa tenha a idade mínima e que tenha o tempo mínimo de contribuição. Ou seja, no caso dos homens, ele teria que ter 55 anos de idade no mínimo e 25 anos de contribuição. É lógico que se ele tiver essa idade mais esse tempo de contribuição mínimo que a reforma prevê, isso não leva à integralidade dos benefícios quando ele for receber. Na realidade, com a idade mínima e a contribuição mínima, levaria ao percentual de 70% do benefício que ele teria de direito. Ele somente alcançaria a integralidade, ou seja, os 100% do seu benefício, com 40 anos de contribuição. Então, sempre observando a idade mínima. Ele também explicou a situação de quem já está próximo de se aposentar. Ou seja, uma pessoa hoje que tenha 33 anos de contribuição, ela só precisaria de mais 2 anos, né? Porque 33 mais 2, 35. Ela entraria na regra nova, na regra atual, acrescido de um pedágio que a reforma estabelece de 30% do tempo faltante. Ou seja, ela precisaria ainda mais 8 meses de trabalho. Então, ela teria que trabalhar, além dos 2 anos, que faltaria para chegar a 35, mais 8 meses. E aí ela trabalhando mais 35 anos, mais 2 anos e 8 meses, ela viria a se aposentar. Porém, devemos observar sempre a idade mínima, porque a idade mínima ela vai abarcar, inclusive, a pessoa de hoje. Em relação ao valor que o contribuinte irá receber, o advogado Marcelo Schwenk explica a tabela para calcular o valor final. E essa tabela diz o seguinte: do 26º ano de contribuição ao 30º ano, aumentaria, a cada ano, aumentaria em termos de percentuais de aumento do valor que ele fosse receber, acima desses 70% que seria o mínimo, de 1,5 ponto percentual. Em relação do 31º ano ao 35º ano, esse percentual seria de 2%. E do 36º ano ao 40º ano, seria esse percentual de 2,5%. Se nós trabalharmos dessa forma, hoje com 35 anos de contribuição, a pessoa teria direito a 87,5% do valor do benefício. Se hoje ele tiver 30 anos de contribuição, 77,5%. E se ele tiver de 40 anos de contribuição, ele terá a integralidade do benefício, ou seja, 100% do benefício. Na edição de amanhã, o advogado Marcelo Schwenk irá explicar a você de casa como fica a situação dos professores e também do trabalhador rural nessa nova reforma da Previdência.